Quer que comece, Rodrigo? Eu começo. Fala pessoal, estamos aqui mais um dia. Rodrigo Vemer, Demetrio César Rodrigo. Na verdade, não é mais um dia, é o mesmo dia, mas é mais um episódio. E agora a gente vai entrar no que possivelmente pode ser as ferramentas do momento para o corpo mole. ChatGPT, o que será que tem por trás dessa fantástica inteligência artificial aí? Acho que pegando o gancho do podcast do corpo mole, ChatGPT é pra quem é corpo mole ou não? E agora? E agora? É pra quem é corpo mole ou não? É pra alta performance ou não? Pra responder essa pergunta eu vou usar o ChatGPT. Tu tem o chat GPT. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o desafio? Tem o Qual? chat GPT aí no aplicativo do Eu site? tenho inclusive a licença ChatGPT. Perfeito, então vamos fazer o seguinte. Foca o podcast aí no Eu sou Demetrios para plus no ver se ChatGPT. ele vai ficar tenso ou não. Procura aí assuntos, me fale assuntos para debater em um podcast cujo nome seja ChatGPT. É para corpo Tá. mole ou não? Se Tá, deixa você eu puder ver botar aqui. em inglês e achar que isso vai melhorar a performance, escreva em inglês. Até porque tu é bilíngue, né, Ó, Demetrio? ele já Vai pra respondeu frente. aqui. Ele já respondeu aqui. Já respondeu? Ah, peraí. Isso aqui tá. Deixa eu ver aqui. Ah, tu vai ter que mostrar na Sim. câmera, né? Não tem como, não tem como. Mas ele respondeu aqui, ó. Para atrair a atenção do público no ChatGPT, você pode falar revolução da inteligência emocional. Como o ChatGPT representa um avanço significativo. Certo. Eu acho que isso é importante falar sobre o ChatGPT. Nós estamos usando o ChatGPT para a vida pessoal e profissional. Por isso que a gente está gravando o podcast. Exatamente. O ChatGPT, ele é uma inteligência artificial e ele não surgiu do nada. Já fazem muitos anos que o ser humano vem pesquisando sobre inteligência emocional e sobre machine learning, que é o aprendizado de máquina. E também a questão genética para viver mais tempo no Vale do Silício. Tem vários estudos de alteração de genética para nós vivermos mais tempo. Quem lê o livro, aquele livro que tu, inclusive, entregou hoje para mim, que é o Sapiens, esse livro Sapiens é um best-seller que fala sobre isso, sobre os estudos na área da genética, na área da alteração genética, inclusive é um perigo, e também da inteligência artificial. E por que a inteligência artificial é um perigo? Por que vem há muito tempo estudando? Primeiro, por causa dos robôs, automatizar tarefas. Hoje, numa construtora de carros, é robô para todo lado. É por isso que tem essa alta performance na construção de carros. Ao mesmo tempo, gera um perigo para nós. Por quê? Se nós pegamos robôs com inteligência artificial que aprendam tudo, podem fazer tudo, eles podem simplesmente decidir que eles vão mandar no mundo, eles vão ser mais fortes e mais inteligentes do que nós, e eles podem, inclusive, usar outros robôs para construírem robôs e ter um grande exército de robôs e dominarem a Terra. Ô, Demetrios, mas essa coisa de robôs, ela é interessante porque, cara, desde 2000, 2005 já existem filmes de ação científica e tudo mais que tinha disponível. Naquela época não tinha o Netflix. Porque já existiam essas pesquisas. Exatamente, por exemplo, isso eu acho que vem dentro do Star Wars lá, que é de 1990 e não sei o que, cara. Filmes mostrando como seria a humanidade, como será a humanidade o dia que os robôs dominarem a Terra. Se os robôs dominassem a Terra, não o dia que eles vão dominar a Terra. Porque assim, se tu pensar numa inteligência artificial que tem acesso à internet, que tem acesso aos sistemas, por exemplo, dos básicos para nós, que é o quê? Luz e água, a gente tá ralado. Porque se a gente ficar sem luz e água, se parar os sistemas hoje do DEMAI, ou Corsã, ou lá de Florianópolis, que é, não lembro o nome agora, Energia. Não lembro o nome, tá. A energia elétrica. Se cortarem isso, cortarem o acesso aos nossos sistemas hoje, a gente fica incomunicável, sem o básico para nós, que é o básico, aí a gente se dá, quando falta a nossa luz em casa, é que a gente vê o quanto que nós precisamos de luz. Exatamente. E é um grande poder. Então, a inteligência artificial, ela precisa de limitação. Mas esse podcast não é exatamente sobre isso. Só uma introduçãozinha aqui. E sim, das aplicações práticas do ChatGPT. E por que, na minha opinião... Vamos responder a pergunta? Vamos. É para corpo mole ou não é? Não! Não é. Porque para te usar o ChatGPT, tu tem que ter dito sim para fazer alguma coisa. Tu tem que aprender a usar o ChatGPT.
tu tem que aprender a ensinar o ChatGPT. Porque o ChatGPT, ele contigo, ele vai aprendendo a se comunicar contigo. Ele dá respostas erradas. Sim. E conforme tu vai conversando com ele, ensinando ele, ele vai se moldando, aprendendo. Por isso que a inteligência artificial não é só ter acesso a toda a base de conhecimento do mundo. E a gente vai falar sobre isso, que os dados do ChatGPT é limitado para setembro de 2021. E sim aprender. Esse é o negócio da inteligência artificial. É por isso que coisas de inserar com inteligência artificial, ele bate aqui, ele pega e muda de lugar. Sim, robozinho. É um robozinho, mas a inteligência artificial, esse robô não tem inteligência artificial, porque se ele tivesse inteligência artificial, ele ia bater, ia mudar, e ele nunca mais ia bater naquele lugar, porque ele ia marcar aquele lugar como um lugar que já tem limite. Entendi. Isso seria inteligência artificial. Então, que os robôs não têm inteligência artificial. Então, tu tem um robô limitado. A inteligência artificial, ela está aprendendo. Ontem mesmo, eu estava fazendo um código de programação pro ClickSense. E aí, tinha que fazer uma cláusula vou falar com palavras simples, né? Uma cláusula de restrição para extrair dados de uma tabela de um banco de dados. Tinha que utilizar 2 campos de uma tabela de banco de dados como referência. Um tinha que usar o outro. Ele estava fazendo a sintaxe, a lógica dessa programação. Ele estava colocando um campo do lado esquerdo e o outro campo do lado direito. Pela lógica dessa sintaxe da lógica de aparição do ClickSense, pela essa lógica do ClickSense, seria o contrário. O primeiro campo que tem o dado de referência teria que estar à esquerda e o outro à direita. Ele repetiu aquela resposta 3 vezes. Mas será que tá certo isso? Ele, sim, não, tá certo. Usando o comando exist, o ClickSense, etc e tal. Eu falei, mas não deveria estar com os campos invertidos? Ele, sim, desculpe pela resposta anterior. Desculpe pelo engano, desculpe pela resposta anterior. Realmente, no lado esquerdo tem que estar o campo, etc e tal. Então ele vai aprendendo, ele também dá a resposta errada. Então, o corpo mole, ele não conseguiria porque tem que ter esse trabalho. O corpo mole vai chegar lá delegar, e vai fazer corrigir. como escrever o e-mail para minha diretora. Não vai dar certo usando o ChatGPT. Como escrever e-mail para a diretora não vai dar certo. Tem que pensar em mais coisas. Tem que ser mais específico. Instruir, tem que aprender a utilizar o ChatGPT enquanto está utilizando. Quando quiser falar alguma coisa, tu fala. Eu sei que tu tá organizando tuas ideias aqui. Sim. Uma das questões é, por exemplo, se tu tá fazendo um teste online usando o ChatGPT. Eu já fiz. Aí, tu pega a pergunta e tu pega as opções. Uhum. Se tu pegar uma pergunta e com as opções, ele vai explicar tudo e vai dar uma resposta. Mas esse só quer a resposta. Então tu vai aprendendo a interagir com o ChatGPT. Uma das questões, nesse caso, tu fala assim, quem descobriu o Brasil? Não, qual é a capital do Rio Grande do Sul? Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, São Paulo. Aí tu diz depois no final, somente uma das alternativas é a opção correta. Então somente uma das alternativas é a opção correta e somente a resposta sem explicações. Somente a resposta sem explicações. Ele, só vai dar a resposta. Uma palavra. Só a opção correta. Então nós temos que aprender a usar o ChatGPT. Uhum. E é isso que é interessante, cara, porque é um grande desafio. Dentro do que eu tô praticando com o ChatGPT, ele, Demetrios, eu tenho feito scripts para vídeo, eu tenho feito pesquisas sobre financiamento imobiliário, coisas que muitas vezes é mais fácil procurar ali do que você ficar entrando num blog, você ficar entrando de site em site no Google. Sim, esse é o diferencial do ChatGPT, o cara diz que ele achava, um dia eu li, ele achava que a pessoa ia no Google e fazia uma pergunta e tinha várias opções. E ele acreditava que a pessoa poderia ter uma resposta objetiva para a pergunta que ela fez. Por isso que é bom o ChatGPT, como tu disse. Pode continuar aí, Rodrigo. E aí, uma coisa que eu tenho aprendido é essa questão da troca de conversa com a inteligência artificial. Sim. Por exemplo, eu pesquiso lá, me dê aí 10 tópicos falando sobre a importância de investir em imóveis na planta no ano de 2023, no atual cenário do Brasil, tal. E ele primeiro me dá 10 tópicos. Sim. Uma lista ali, me dá 10 tópicos. E aí eu filtro aqueles tópicos que fazem sentido para mim, e aí eu copio e colo num Word ali e tal, excluo os outros, pego o tópico que eu mais gostei e coloco lá. Me dê um roteiro de vídeo falando sobre este tema,
começando o vídeo com uma pergunta, direcionando esse vídeo para o público que gosta de ouvir ou falar ou investir em imóveis e finalizando o vídeo com uma chamada para ação, que é o termo call to action, que é o termo utilizado dentro do marketing digital, Sim. que você vai fazer aquela última Ele vai finalização para chamar o Clica aqui público para uma agora ação. E aí ele escreve, cara, te dá o roteiro de vídeo Sim. e se você quiser, você comenta embaixo dizendo não gostei, refaça. E ele Vai refaz, Sim. ou você comenta dizendo cara, gostei, me dê mais um exemplo diferente desse, trocando isso por aquilo. E ele Sim. vai lá e faz. Então, assim, outra coisa legal que eu vi ali, que eu consegui fazer, é uma coisa, cara, de utilidade pública muito massa. Que é o quê? Criar uma... Como é que eu vou dizer? Um bloco ali de hashtags para você colocar em uma publicação. Ah, legal isso aí. Porque, cara, hoje o hashtag ele é uma forma de transferir a sua publicação Sim. na rede De social buscar até aquele impulsionar público. nas redes sociais. Isso, buscar impulsionar nas redes sociais, mostrar ela para aquele público que Sim. você quer. Só que, cara, vai procurar manualmente 30 hashtags e depois vai procurar de novo mais Daí tu 30. vai ter que ver Cara, tu 10, 20 enlouquece, sites. brother. Bom, o Rafa trabalha com isso, ele deve sofrer pra... Quer dizer, ele deve ter outras ferramentas que também já existem outras Existem, ferramentas, né? existem. O Rafa tá voando aí no E eu já mar. usei outros aplicativos de hashtag Mas no uma pessoa passado. normal ia pesquisar no Google e entrar em uns 10 sites. Ah, horrível. Horrível. Comparado ao ChatGPT, é muito melhor. E aí, cara, você bota ali, me dê a hashtag sobre o mercado imobiliário, tal, na região de Porto Alegre, sim, assado, e ele, pum, dá 30. E ainda você consegue fazer o seguinte no final. Agora reescreva essas hashtags de uma forma que me facilite para o copia e cola para que eu possa fazer uma publicação. Ele Mas reescreve elas todas uma atrás da outra. Nunca aconteceu daí e falar assim, ó, ô, vai trabalhar, vagabundo. Então, assim, dizem as lendas dos gurus do marketing digital que o ChatGPT hoje proporciona um trabalho de 10 funcionários dentro daquela atividade proposta. É possível, é possível. Agora, tem uma questão que conforme tu vai utilizando mais o ChatGPT, tu vai pegando essa coisa. Por isso que tem que estudar o ChatGPT. Por exemplo, tu pediu 10 tópicos na área de corretagem, foi isso, né? Sim, venda de imóveis na Venda planta. de imóveis, tá. Quando tu faz essa pergunta, ele vai responder bem. Só que, imagina o seguinte, uma coisa é tu querer fazer 10 posts para imóveis na planta, para de repente divulgar o teu trabalho para construtoras, para vender o teu trabalho para construtoras, para te contratarem. Outra coisa é para pessoas de renda baixa, renda média, renda alta. O que é interessante de fazer também no ChatGPT é, pense como um diretor de construtora. Legal. Me dê 10 tópicos relacionados a posts que seriam atraentes para ele. Um exemplo eu vou dar para vocês. Eu fiz essa palestra na Udesc essa semana sobre... o título foi Mind the Data or Die. Que eu gosto de coisas assim, né? Que é a importância de analisar os dados para uma empresa, senão vai morrer. E aí, então, eu tava lá pensando na palestra, eu vi uma imagem da alegoria da caverna, que é muito utilizada essa metáfora, eu sei, eu nunca tinha utilizado, mas eu vi um texto sobre ela que eu pensei, pô, cara, isso aqui tem muito a ver com os dados, a pessoa que tá aqui, fica olhando na parede, tá só com o Excelzinho dela lá, acho que tá abalando as estruturas, aquele Excel não tem nem o 5% da quantidade de possibilidades de cruzamento de dados de vários sistemas para realmente tomar uma decisão assertiva, que isso tem lá com o Sol. E eu comecei a bolar isso para fazer na palestra, que é o que eu sempre fiz. Mas eu pensei, peraí, eu vou lá no ChatGPT. Eu fui lá no ChatGPT e falei, tô criando uma palestra lá, é uma palestra para o curso de administração empresarial do Udesc, Mind the Data or Die. Eu quero utilizar a metáfora da alegoria da caverna para esse exemplo da jornada dos dados para a tomada de decisão. Qual é a ligação entre a alegoria da caverna para a jornada dos dados na tomada de decisão? Cara, ele me deu os links todos. Sim, dá para utilizar. Na alegoria da caverna, tem as pessoas que estão vendo ali a sombra do fogo na parede. O fogo seriam os dados, a tomada de decisão com os dados imprecisos, dados desatualizados, dados de acordo com as experiências das pessoas, com as crenças. O Sol, quando a empresa vai ver o Sol, ela começa a utilizar o máximo do poder dos dados. Ela consegue analisar realmente o que aconteceu com os dados atualizados, entregados, etc e tal. E ele deu toda essa ligação para mim ali. Aí, cara,
tinha alguns ajustes, por exemplo, tá, mas e aí? Quando chega pra ver o sol, o que que você tem que fazer? Ah, tem que fazer adaptação, tem que se adaptar a isso e aquilo. Aí que eu tive um lance. Vamos fazer o Que seguinte: legal. Muito acesse o legal. site da empresa tal, veja os serviços que essa empresa tem e linke esses serviços com essas etapas que a pessoa vai fazer ao ver o sol. Cara, ele fez, ele pegou. Adaptação. Na adaptação, você vai precisar de um serviço de análise de dados e integração de dados que tal empresa faz. Ele montou a palestra inteira. E mandou pra essa toda. praticamente. E aí, o que eu tava falando pra ti é o seguinte. E aí, isso faltou. Aí no final, quase no final, eu falei assim, ó, mais 70% ali do que eu tava criando, eu falei assim, ó, pense como o melhor e o maior analista de dados do mundo, que vai dar uma palestra sobre a jornada dos dados para tomar de decisão, e me diga quais os tópicos que seriam mais importantes para ele falar. Daí ele disse ali, ó, como o maior analista de dados do mundo, nessa palestra, para universidade, para estudantes, porque tem isso, estudantes, Sim, tem que direcionar o público, eu não claro. posso lá chegar, não, nós temos que usar as APIs, as APIs de Python. Os caras não sabem nem o que é API. E ele pegou e disse o que era mais importante eu dar na palestra. Que era o nível de pessoas assim mais iniciantes nessa palestra. Exatamente, só que assim, por que não é para corpo mole ainda? Porque eu tenho que pensar em como eu vou instruir o ChatGPT. Eu tenho que ler, entender e ver o que faz sentido ou não, tá certo ou não. Pensar, se eu não tenho esse raciocínio lógico, essa experiência na questão de dar palestra, de montar slides, de fazer, etc e tal, depois eu fui para a inteligência artificial que cria slides, tá? Mas se eu não tenho isso, eu não consigo pegar essas informações, adaptar para o que realmente eu prezo com o público, porque ele não é perfeito. Eu tenho que ir moldando, ensinando Cara, ele. nada mais é do que delegar um grande funcionário que vai trabalhar ao teu favor. Exatamente. Então, assim, como que o corpo mole vai delegar? Já começa por aí, dentro dessa analogia. Ele não vai nem ter aceitado desse exemplo. Ele não iria nem ter aceitado da palestra que era depois do horário de trabalho. Não, tudo bem, mas tirando fora da palestra e usando o chat GPT em si, Sim. como que o corpo mole vai se desenvolver Não o vai. aprendizado da máquina se ele também precisa pensar e pensar fora da caixa? Porque isso aqui não é uma ferramenta para quem tá com um pensamento Não. engessado e só tá olhando para um lado. Você tem que aprender a olhar para... Vai usar só o básico. O básico do básico. Tipo, vai brincar de chat redige GPT. o e-mail tal coisa. Daí vai achar que tá abalando a estrutura do balão. Estourando, sei lá como é que se fala. Estourando a boca do balão. Estourando a boca do balão. Porque tá mandando um e-mail pro chefe lá com tal coisa. Um dia eu fiz um post no Instagram. Eu peguei do meu filho, que meu filho tinha escrevido 50 números 2, porque tava com dificuldade de fazer número 2. Eu falei pra ele, olha filho, tem coisas que a gente aprende na repetição e outras pela emoção e pensando. Pra escrever o número 2, tu não precisa pensar, tu precisa repetir. Repete, que tu vai aprender. Então, tu tem que comprar esse tênis aqui, 120, tu tem 80 comigo, porque ele tinha ganhado. Se tu precisa de mais 30 reais, era 130, mais 50 reais. Se tu escrever 50 números 2, eu vou te dar os 50 reais. Cara, no outro dia ele acordou, a gente nem tinha acordado ainda, ele escreveu mais 50, escreveu quase uns 100 número 2. Foi muita proatividade. Daí 50 foi proatividade porque a gente tava dormindo, ele já, quando a gente acordou, já chegou com o número 2 primeiro escrito. que todo mundo. Eu não farei isso na idade dele, cara. Esse guri vai voar. Aí eu fiz o post pro Instagram. E eu queria colocar no LinkedIn, só que não com as mesmas palavras, porque o LinkedIn é uma rede profissional. Então eu peguei o mesmo post e falei, reescreva esse post com palavras mais profissionais para eu postar no LinkedIn. Daí ele reescreveu. Aí foi um negócio interessante também. Mas já tá um pouco mais do que o básico. O básico seria, pessoal, eu faço um post que aconteceu tal coisa e vai replicar. Então tu pensar nessas coisas. Eu não sei se foi esse post, um outro post que eu falei assim, ó. Pense como o melhor escritor britânico que existe. Porque eu queria fazer como um inglês britânico. Pense como o melhor escritor britânico. Porque muda o tipo de escrita. E refaço esse post. Apesar de isso ainda ser um pouco básico do ChatGPT que eu tô falando, já não é o básico do básico, né, Rafa? Já não é o básico do básico, né? Porque aí tu começa a instruir ele ali. Antes de entrar no assunto, tu começa a instruir ele. Já aconteceu, por exemplo, de eu perguntar sobre uma programação em Python e ele responder com programação de JavaScript, porque eu não tinha instruído ele a pensar como programador de Python, Sim. que tá rodando Python no servidor, etc e tal.
Sim, porque na verdade ele é um desconhecido. Entende-se que a inteligência artificial não te conhece e tu não conhece ela. Então tu vai dizer, cara, pinta essa parede pra mim de azul. É a mesma coisa que tu delegar pra um cara que você contratou na sua casa e você não dizer qual o tom de azul você quer. Sim. Você não dizer que é pra pintar só essa parede, não é pra pintar as outras, é pra dizer pra comprar um pote de tinta que não seja tão grande, porque como é uma parede só, não precisa sobrar tinta. Sim. E outras coisas que vêm a O mais, legal é que se entendeu? adapta à tua linguagem. Tu pode assim, e aí, maluco? Tu pode dar largar uma Isso tinta eu aí na não minha fiz parede ainda. azul? Ou pode chegar como, sei lá, não sei se britânico fala. Senhor, Meu amigo, você poderia, por favor, por gentileza, por obséquio, pegar a tinta e Obséquio. colocar na parede, etc e tal? Ele vai te entender também. Ele fala, será que ele tem essa questão de Tem. sotaque cultural? Se eu Ele- falar que nem o manezinho da ilha, Ele ele entende. Quer ver, ó? Essa eu quero ver. Tem O um gauchês e o amigo, manezinho da ilha. tem um amigo que tá Não. se fazendo de salame. Se fazendo de salame. O que podemos... E eu quero... o que eu faço? O que eu falo pra ele? Vamos ver se ele vai entender isso aqui, ó. Tem um amigo que tá se fazendo de salame. O que eu falo pra ele? Ó. Eu vou ver aqui. Se você tem um amigo que está agindo de maneira estranha ou que pode estar se comportando de maneira inadequada. Até que não pegou tanto, mas tu viu que ele meio entendeu o contexto se Sim, fazendo de salame. Que é um fazendo salame é uma coisa tipo que ele poderia não Ele entender. não chegou entendi aqui, o que é isso. esse cara tá sendo mandrião e não falou isso, mas ele, ó, se você tem um amigo que está agindo de maneira estranha, ele percebeu que é estranho, porque assim, eu falei, tem um amigo que tá se fazendo de salame. O que eu falo pra ele? E se fazer de salame fosse uma coisa extraordinária no nosso mundo? Ele sabe, ele entendeu que é algo O estranho. que tá por trás. Ele entendeu. É isso que é interessante também. Legal. Antigamente, um grande diferencial que eu tinha ao falar inglês era de pesquisar as coisas em inglês no Google. Sim, Eu encontrava as respostas muito mais fáceis que as outras pessoas. sim. Hoje em dia não dá, não é mais isso. Tu pesquisa em português e o Google já vai... O Google não, o ChatGPT, ele pesquisa dentro da base de dados dele, que é até setembro de 2021, em todas as línguas. E tu tem a resposta e ele já responde na tua língua, cara. E rápido, né? Que loucura a velocidade. Eu tenho o 4.0, por quê? Porque de tanto acesso do 3.5, tu estão trabalha limitando. com programação ali, ele tem outros recursos, né? Tem, não, é que a situação é bem diferente. Agora, nessa questão dos dados atualizados do ChatGPT, a gente tem que cuidar, porque também não é tudo as mil maravilhas. Para quem trabalha com marketing digital, ou até para mim mesmo que tá falando sobre dados, imagina uma pessoa que vai montar um podcast. E aí ela chega e fala assim, ó, me dê aí, a pessoa quer fazer a modelagem, que é a primeira ferramenta da PNL, da Programação Neurolinguística, é a modelagem. Quando o Richard Bandler, conhecendo o Erickson, o Milton Erickson, que era o grande hipnotista do mundo, ele foi lá, observou como o Erickson fazia o que ele fazia, a linguagem que o Milton Erickson utilizava, para fazer a modelagem, entendeu como era a linguagem hipnótica que o Milton Erickson fazia, para replicar isso. Ele modelou o Erickson. Porque o Milton Erickson ele foi aprendendo na vida dele. Ele não aprendeu as técnicas, ele não sabia ensinar. Uhum. Então, o Richard Bandler, o criador da PNL, ele modelou. Foi a primeira ferramenta de PNL criada modelagem. Se você pega isso para fazer uma modelagem na questão profissional, como por exemplo podcast, quero fazer um grande podcast que bombe. Tu chega no ChatGPT e me diz, utilizando como referência os maiores podcasts do mundo, qual é um passo a passo para eu fazer um podcast que bombe a full? Aí ele vai responder. Aí tu chega lá, pô, se o ChatGPT falou... Porque na modelagem, diz assim, ó, se você modelar e tu fizer as coisas semelhantes como alguém fez, o mínimo que se pode esperar é ter resultados semelhantes. Sim. É o que está por trás da ferramenta modelagem. Sim. Beleza, vou ter resultados semelhantes. Aí teu podcast vai bem, depois tu te fode. Opa, teu podcast vai bem e depois tu te rala, pô, tu toma um tufo, tu perde tudo, por exemplo. Mas como? O ChatGPT disse que eu tinha que fazer. Por quê? Aconteceu isso comigo. O ChatGPT tem os dados até setembro de 2021. De repente, ele usou como referência um dos maiores podcasts Uma tendência de 2 anos que atrás. fez aquilo até em setembro de 2021. Funcionou. Tu usou esse modelo, mas em 2022, o que o ChatGPT não sabia é que aquele podcast faliu
Não foi mais ouvido, não tem mais nada. E aconteceu comigo, eu pedi assim, ó, me dê 2 exemplos para eu falar na palestra da importância dos dados, da jornada dos dados para tomar decisão, sobre empresas que utilizaram os dados para ter sucesso. E ele falou Magazine Luiza. E eu, Magazine Luiza? Mas a Magazine Quase Luiza quebrou. em 2022 quase quebrou. Aí eu vi que os dados dele é de setembro de 2021, na hora eu pensei, cara, aqui tá um exemplo que inclusive eu utilizei na minha palestra para falar sobre a importância dos dados atualizados. Se tu não tem os dados atualizados, tu pode tomar uma decisão equivocada hoje. Eu teria tomado uma decisão equivocada ao usar o Magazine Luiza como referência se eu não soubesse que os dados do ChatGPT estão desatualizados e que o Magazine Luiza em 2022 Ia teve ser uma ganho gafe grande, hein? Ter O uma famoso paga-vale. Exatamente. Então tem que cuidar como usar o ChatGPT, porque ele pode passar informações, modo de fazer, etc e tal, que até em setembro de 2021 funcionou e que depois não funcionou mais. Principalmente porque a gente vem num esquema de pós-pandemia. Então o ChatGPT também dá respostas erradas. Tu tem que aprender a utilizar ele, a trabalhar com ele nesse sentido. Sim. Essas dicas que eu tô falando pense como analista de dados, pense como corretor, ou pense como um pai de família que quer comprar um imóvel e está trabalhando, recebe 5 mil reais, tem R$ 1.000 sobrando, é o dinheiro que ele tem para comprar e cria um post que eu consiga pegar ele. É interessante? Não é teu Sim. público, mas digamos assim, é também. interessante. Ou no LinkedIn a pessoa que quer divulgar, que nem o Rafa, por exemplo, quer divulgar o trabalho. Pense como uma empresa que está assim, tem dinheiro para investir, mas não é tanto, ou tem dinheiro para investir, tá? Tem um fornecedor já de questões de mídias sociais, mas não está contente e cria aí uma série de posts para eu fazer para vender meu trabalho. Legal. Então tu vai estar ensinando o ChatGPT. E tem um nome para esse modelo de linguagem? Property? Alguma coisa assim que eles utilizam? O modelo de linguagem, por incrível que pareça, é NLP, que se diz que é o PNL também, em inglês é NLP, só que não é a mesma PNL, aí vem a confusão. Que é o quê? É a Natural Language não sei o quê. É a linguagem natural. Ele pega a linguagem natural... Daquele nicho, daquela pessoa, daquela persona. Não, eu tô falando tu digitando ali, como que o ChatGPT interpreta o que tu diz. Ele utiliza a técnica de linguagem natural. Acho que não foi bem a pergunta que tu fez, é outra, né? Não, mas pode continuar. Ele então, pega a linguagem natural. Pela linguagem natural, inclusive, é através dessas técnicas de interpretação de dados pela linguagem natural, que é a NLP, Sim. em inglês, em português eu nem sei, que a gente identifica, por exemplo, emoções. As marcas pesquisam os dados dela nas mídias sociais para identificar emoções do público em relação a algum lançamento de certo. Então, se eu coloco um público ali, fale como um pai de família que trabalha com carteira assinada numa empresa do segmento tal e recebe tanto de salário e quer comprar um imóvel para sair do aluguel. Ele vai no banco de dados automaticamente e busca referências, inclusive emocionais dessas pessoas. Porque, pensa bem, a gente age ou pela emoção ou pela dor. Sim. Ou pelo amor ou pela dor. Esse pai de família, eu não sei, não sou ChatGPT. Eu acho, não vou fazer teste aqui agora que não vai dar tempo. Muito provavelmente ele vai ver que aquele pai de família vai ser pela dor. Depois do que tu contar. Pô, o aluguel tá ficando caro, o custo tá ficando caro. Eu não sei qual a linguagem que ele vai falar. Sim. Mas ele vai identificar, por isso tem um ChatGPT, para pensar nesses detalhezinhos assim por nós. Ele vai identificar qual a linguagem. Se tu pega e fala, olha, eu tenho esse empreendimento para investidores, a linguagem do investidor geralmente vai ser diferente do que a linguagem. Então, se tu pega um apartamento que vale 250 mil reais e tu quer vender o apartamento, tu pode fazer no mínimo 2 tipos de posts. Um, para o pai de família, digamos assim, ou até mais, até pro cara solteiro que tá com 20 e poucos anos trabalhando com TI, ganhando mais que a gente aí, ou para investidor. O texto muda. Então tu pode começar a trabalhar com o ChatGPT ensinando ele a trabalhar para ti. Trabalhar para ti, exatamente. Muito legal. E eu vi uma reportagem na última semana, ou é a última, ou a penúltima, não me recordo agora, que inventaram uma inteligência artificial parecida com o ChatGPT, que faz uma busca absurda em relação a dados de imóveis e, por trás dessa inteligência artificial, um site, um portal onde a pessoa, cliente final, investidor, pessoa normal, pode chegar lá e escolher o imóvel que ela quer e ainda assim
fazer o processo de compra do imóvel sozinha. Cara, aí fudeu, né? eu tenho uma coisa pra dizer, velho. Vocês nunca vão conseguir tirar o lugar do corretor de imóveis, porque não nunca? tem como, Não, velho. tem como sim. Nunca Talvez do corpo mole. Não, tem como. Porque se a ferramenta fizer tudo por ti ali, cara, tem como. Ó, o ChatGPT, ele tá Cara, colocando em risco várias profissões. Não tem. Ó, Eu concordo. secretário, Eu concordo. jornalistas, Concordo que várias profissões. o corretor de imóveis é um deles. Se o cara que vem vender imóvel bota lá no site, porque muitas pessoas conversam com o corretor e via Uma texto. porcentagem pequena. Pra Não, concordar contigo. Dá pra comer, porque Uma se porcentagem as pessoas pequena. que usam mais texto, por exemplo, as pessoas que usam mais texto, que não sei o percentual, mas tem pessoas que usam Sim. mais texto, conversar com uma inteligência artificial, muito provavelmente eles vão gostar mais dele do que gostam de ti, conversando com texto. É verdade. E ela vai nesse link aí, pande, o cara, Ma- porra, ma- eu te amo. Tem até filme disso, né? Da pessoa Sabe gosta por de- que não vai? Um ponto bem importante é o seguinte: por que não vão. Essa inteligência artificial que vende imóveis não vai substituir o corretor? Talvez uma Agora. pequena parte. Mas aí aquele cara que é corpo mole na corretagem, cara, ao natural, a natureza vai levar ele pra fora. Sim, sim. Enfim, tá? Esses dias tu tava comentando comigo sobre um imóvel lá em Florianópolis. Sim. Cara, e tu foi numa pessoa que tu conhece, que tem um pouco de referência Sim. em relação a isso, que sou eu, e pediu informações para que essa Tu pessoa tem te autoridade pra mim. ajudasse, Tu que tem essa autoridade pessoa pra te mim. ajudasse a pensar. Isso. Então esse contato humano de mandar um áudio, de enfim, de estar ali, Mas cara. inteligência artificial pode até mandar áudio. Tem inteligência artificial que manda áudio. Ao invés de mandar texto, a inteligência artificial pode identificar qual é o tipo de pessoa que tu gosta de falar e já mandar aquele texto em áudio. Eu tenho sites aqui que eu mando um texto. Eu já mandei áudio pra minha irmã até com a voz do Chaves. Eu vou querer esse portal aí. Eu esse botei o site aí. texto ali. Eu vou querer esse site aí. Eu depois tu botei me o manda. texto Já me manda agora. e o sistema criou um áudio do texto que eu botei com a voz do Chaves. E tem vozes de pessoas normais? Tem. Então, assim, a inteligência artificial, além de ter o áudio, além de ter o texto, também pode ter áudio. Tô dizendo pra ti, cuidado, dá. Não, eu acredito que vai ser um grande baque com o passar de uma década no chat GPT, e Não, não só no chat Falta GPT. muito pra isso, não tô dizendo. Nem sei se vai acontecer, entendeu? A gente não quer que aconteça, inclusive. Sim, e Esse agora... é um dos riscos do chat GPT. Só que eu acho que ainda o chat GPT ele vai se limitar para essa questão de algumas profissões, mas, por exemplo, a inteligência artificial do Google, que acabou de ser lançada essa semana, cara, ela já vai vir com uma outra pegada, Sim. porque o Google ele tem uma grande gama de produtos e serviços no mercado, O Google? planilha, Google Drive, Não, tem o Google o- Fotos, tem o Gmail. Agora tu imagina o chat GPT, um negócio que nem o chat GPT, porém atualizado, porque o Google provavelmente não vai usar dados de 2 anos atrás, ele vai usar dados atualizados, que ele tem do banco de dados todo dele. Imagina mandando e-mail no Gmail automático. Sim. Cara, então Agora, assim, realmente falando vai de- substituir muita coisa. Concordo. Tem o risco. Só que eu vou defender a minha causa dos corretores. Tem que defender, tu tem que ter o diferencial. Agora, o Google, ele tem muitas ferramentas. Eu falar de o Google Cloud Platform, por exemplo, que é a plataforma da nuvem do Google. Sim. Tu tá falando do Drive, de planilhas, etc e tal. O Google Cloud Platform, que também são ferramentas que eu trabalho, tem banco de dados do Google, Google SQL, tem o BigQuery, que é o banco de dados também do Google, que utiliza queries, pode armazenar dados, criar armazém de dados data warehouse, que a gente fala na inteligência de negócios. Tem a parte de sincronia de tasks, de extração de dados, de transformação de dados do Google. Tem o Data Studio, tem o Google Analytics. Por exemplo, o Google Analytics é a ferramenta onde tem os dashboards. Bom, o Rafa deve utilizar, talvez você já tenha conheço, utilizado. né? Aonde ele pega, tu sincroniza com o teu site, ele mostra ali o pega os dados. dashboard com os principais indicadores do teu site. Tem o Google Data Studio, onde tu cria dashboards utilizando os dados que tem no armazenamento. O Google tá voando no mundo inteiro, cara. Eu sei que na minha área, quem trabalha com as plataformas, é muito difícil ficar sem trabalho hoje. E imagina agora uma inteligência artificial, porque tu tá falando de e-mail, mas eu não tô pensando no e-mail. Sim. Eu tô pensando nessa inteligência artificial lá no BigQuery, aonde eu tenho que criar uma query, eu só mande para ele o que eu preciso fazer, E ele faz. e ele já vai criar a query toda. Esses dias eu estava trabalhando em um projeto com Python, onde eu tinha que pegar dados de uma estrutura que a gente chama de JSON. Essa estrutura, assim, para resumir com palavras Já ouvi simples, falar. é um armazenamento de dados que fica tudo meio... Eles tocam lá, digamos assim, tocam lá
vários tipos de dados diferentes, como se tu abrisse uma pasta e tu tivesse vários tipos de dados, informações diferentes. Tá, mas como é que eu vou ler isso aqui? É bem difícil de criar, de criar uma query, uma programação que leia aqueles dados. Tem que ver todas as estruturas, etc e tal. Eu coloquei a estrutura no ChatGPT, falei que queria extrair todos os tipos de dados X, dimensões e indicadores X, Y, por exemplo. Ele já criou a query para mim, extraindo tudo, dizendo, esses são esses tipos de dados, esses aqui são os outros tipos de dados. Um trabalho que eu teria, cara, em uma semana ou mais de analisar a estrutura de JSON, que era uma estrutura gigante. Maravilha. Eu fiz ali em 2 horas, cara. Maravilha. Depois tinha erros. Mas eu fui executar aqui no banco de dados que nós chamamos de post, não deu certo. Tá, é que no post não é esse comando, é outro. Trocou lá o comando, etc e tal. E 4, 5 horas eu terminei. Olha como é revolucionário o negócio. Muito bom. Agora, um corpo mole não vai fazer isso. Porque, primeiro, tem que ter pego atividade, que era difícil. Quando eu peguei atividade, eu nem sabia como fazer. Mas eu vou aprender. Aceitou. Eu aceitei. Eu ia demorar as 40 horas ou mais, se tivesse que demorar, quebrando a cabeça e fazendo. Utilizando o Google, porque eu já utilizo o Google há décadas para trabalhar. Agora, se tem um ChatGPT que tem as respostas ali, é óbvio que eu vou utilizar. Então, para mim, o ChatGPT, ele pode ser utilizado para pessoas de alta performance. É por isso que ainda não tem um curso realmente bom de ChatGPT. Só tem questões de prompts e tal, e daí não é legal. O legal é aprender como criar o prompt. Eu tô esperando um curso assim, de que tu aprenda como criar os prompts, os macetes, essas diquinhas. Ainda não tem. Então, a gente tá tendo que aprender na prática, no dia a dia. Esse é o grande desafio aí do ChatGPT. Que tá completamente fora do corpo mole. Isso é para quem aceita desafio o tempo inteiro, quem aguenta a pressão, quem vai para cima, quer ganhar mais, quer desenvolver, né? Então, eu acho que o ChatGPT, ele é aquilo que eu falei no início, uma ferramenta muito massa que faz o trabalho por 10, mas ela é como se fosse os teus funcionários. Ela não trabalha no teu lugar. Você tem que botar ela para trabalhar. Né? E, cara, assim, falando bem a real, esse tipo de tecnologia vai ser cada vez mais forte, porque eu acho que não deu o quê? 6 meses de ChatGPT no mundo? Não lembro agora, deixa eu ver aqui. Mas pesquisa aí, mas é mais ou menos isso, né? Então, assim, cara, use a inteligência artificial a teu favor para negócios, para você ter menos tempo de demanda em coisas que você pode ter aqui, reduzir a demanda, ter mais tempo livre, aproveitar esse tempo para cuidar, curtir a sua família, fazer outras coisas do trabalho. Use para o bem. Não seja um babacão que vai usar o ChatGPT para fazer o mal. Vamos falar, né? Vamos ter essa mentalidade. Nem sei como é eu pensar ou fazer o mal, mas... Meu Deus, é o Michael... Que estileira, hein? Porra, rapaz, o cara tá na Matrix, tu viu? Ele tá de óculos dentro do... Tá numa vibe boa, né? Gostei. Pra finalizar aqui, foi lançado em junho de 2022. Acabei de perguntar pro ChatGPT. Junho de 2022. Vai fazer vamos finalizar aqui o Superstars lá, que é entrar, inclusive, no estúdio. Maravilha. Nós temos que finalizar aqui. Finaliza tu agora. Não é teu irmão, né, Rafa? É teu irmão, familiar, não? Não, eu dou no meu. Não, então eu posso falar deles. Pô, o cara tava elegante, né? Que terno azul combinando com a foto do telão, combinando com azul de LED. Combinando com azul, que o azul marinho é aquela cor que dá confiança pro profissional de negócios. Com certeza. Será que ele vai ser o próximo entrevistado do nosso podcast? Claro que não, ele vai só pegou aqui pegar os lucros. O próximo entrevistado também pode ser o cara. Vamos ver se ele usa o ChatGPT. E quando que o Rafa, o nosso grande produtor... Corpo mole não deve ser pra arrumar aquele cabelo ali, rapaz. O cara que é corpo humano não ia arrumar o cabelo como ele arrumou, aqui no sul a gente chama de dele? cabelinho boi lambeu. Mas tudo bem, o meu também é. Eu tenho certeza que o cara não é corpo mole, não, porque, tá na estica ali. Até me lembrei da época que eu usava o César. Eu não uso mais terno em Florianópolis. Cara, afinal, eu vou dizer um negócio pra ti. Compra um terno novo, né, velho? Tu tá em 2023 usando um terno prateado ainda. Aquela foto, eu não uso mais terno. Eu tenho, sei lá quantos ternos eu não uso mais. Eu vou te mandar um linkzinho ali pra tu comprar um blazer. Não, mas aí compra só um blazerzão maneiro, então. Manda o link, então. É porque agora em Florianópolis o negócio é só camiseta, é só... Mas chegou o inverno, né? Tá chegando. Tem que usar como referência o Michael Jackson que entrou agora. Valeu então, pessoal. Obrigado aí pelo um abraço. podcast e a gente se vê na próxima.